Tá ligado? Aí, agora sim. Tá joia. Pode baixar até um pouquinho, viu, Rodrigo? Meu ganho aí, para não ficar muito alto. Gente, boa noite, tudo bem? Joia, legal. O Jackson, ele realmente acerta em muitas coisas, e uma das coisas que ele acertou é que essa última oração eu guardei como o grande final da nossa série, porque é uma oração que eu sou extremamente apaixonado, é uma oração que faz parte da minha caminhada, é uma oração que eu levei um tempo enorme para entender o que Deus quis nos ensinar através da oração do Pai Nosso. E particularmente eu creio que a oração do Pai Nosso, ela tem a ver com uma agenda proativa. Uma agenda proativa, e eu vou explicar já já o que eu quero dizer com isso. Mas antes eu quero ler o texto da oração com vocês. Diz assim, um dos textos, ela está em dois textos. Existe a oração do Pai Nosso em Mateus e existe a oração do Pai Nosso em Lucas, tá bom? A gente vai compor em alguns momentos os dois textos para a gente colocar a oração do Pai Nosso no devido contexto. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, a oração do Pai Nosso nos é ensinada assim: vocês orem assim, quem está falando é Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração, para falar dela primeiramente, a gente tem que entender exatamente aonde ela está no Evangelho de Mateus. Se você pegar Mateus, de capítulo 5 a capítulo 7, você vai ver o conhecido texto do Sermão do Monte. Em que momento esse texto foi falado? No momento em que Jesus estava rodeado por uma grande multidão e juntamente com ela os seus discípulos, ele sobe a um monte para conversar com os seus discípulos. Então a multidão ouvia uma conversa que era feita entre Jesus e seus discípulos. E de Mateus 5 a Mateus 7, ele passa valores do reino de Deus, daquele reino aos quais aqueles homens e mulheres fariam parte, para que eles entendessem como eles deveriam atualizar a sua mente para serem discípulos de Cristo. Você consegue perceber que Jesus começa, inclusive, falando dos benefícios, da felicidade de ser discípulo, porque o começo de Mateus 5 fala das bem-aventuranças, bem-aventurado, bem-aventurado, ou felizes são aqueles, é um texto comum. E ele termina Mateus 7, 5, 6, 7, com aquela célebre parábola de que quem ouve as palavras dele e a pratica é quem constrói a casa sobre a rocha. E aqui é um fato extremamente interessante. Essa construção da casa sobre a rocha, aquela que o vento bate e a casa não é derrubada, não é uma construção feita em cima da pessoa de Jesus. Essa construção da casa sobre a rocha, que é a particularidade de todos os discípulos, ela é feita quando os discípulos ouvem e praticam aqueles valores. No capítulo 6, bem no meio desse texto, é onde Jesus insere a oração do Pai Nosso, que é essa que nós acabamos de ler. E a grande pergunta é o que essa oração tem a ver com uma agenda proativa? Aliás, Cláudio, que história é essa de ser proativo? Hoje, no dia que nós vivemos hoje, no dia a dia, se você hoje é uma pessoa que tem família, que trabalha, que estuda ou que tem diversos afazeres, e você ainda não tem uma agenda, eu vou te chamar de maluco. Eu vou te chamar de louco. Porque essa semana eu estava conversando com uma moça que se tornou, a gente está começando um trabalho junto na área de coach, eu comecei a falar com ela das tarefas. Ela falou assim, cara, eu guardo tudo na cabeça. Eu falei, se eu fizer isso com a quantidade de coisas que eu tenho que fazer hoje, eu vou ficar louco. Porque chega uma hora que você não consegue guardar. E não é por incapacidade da sua memória, a não ser que você tenha uma memória extremamente privilegiada, como alguns homens que eu conheço, como por exemplo o reverendo Hernandes Dias Lopes, que recita a Bíblia de Gênesis e Apocalipse de cor, sem errar uma vírgula, eu vou te chamar de louco. Porque o que me privilegia ter uma agenda? E hoje eu uso a agenda aí de um dos grandes provedores de agenda da internet, que é conectada com o meu celular, que apita o meu relógio na hora que chega o horário, que está ligada no meu notebook, que está ligada no meu computador de casa, ou seja, a minha agenda é conectada com tudo aquilo que me dá acesso ao mundo e com as pessoas que eu tenho que me relacionar.
Mas o que me privilegia ter uma agenda? Me privilegia que o tempo e a energia que eu gastaria pensando nos compromissos que eu viria a ter, já estão escritos ali. Então eu economizo cérebro, eu economizo preocupação, eu economizo tempo, eu economizo, às vezes, até a inconveniência de explicar para uma pessoa que eu não consegui estar ou falar com ela porque eu esqueci. Então a agenda não é só um atestado de pouca memória. A agenda é uma forma de organizar a sua vida de maneira que você economize vida. Então quem não tem uma agenda hoje, realmente está correndo sérios riscos de ficar louco, porque a vida nos exige demais. Quanto mais pessoas a gente conhece, mais agenda nós temos. Então não tem jeito. Se você quiser ser uma pessoa organizada, precisa de agenda. Seja no papel, seja eletrônica. Mas como eu disse hoje, a nossa conversa é o que oração tem a ver com agenda proativa. Então agora eu vou explicar o que eu chamar de proativo, tá bom? Num dos dicionários comuns na internet, dicionários de significados, proativo quer dizer, é um adjetivo da língua portuguesa que define alguém que age antecipadamente, evitando ou resolvendo situações e problemas futuros. Existem dois tipos de pessoas, dois tipos de reações que nós podemos ter diante dos problemas. A primeira é a proatividade. Eu antecipo para que aquele negócio não me pegue. Eu faço antes, eu prevejo. E particularmente, Cláudio, ele gosta de prever o maior número de possibilidades que possam dar errado para que eu não seja pego de surpresa. Se tem uma coisa que eu odeio é ser pego de surpresa por algo que eu não previ. Você quer ver eu entrar em crise? É isso. Então, eu antecipo, eu esgoto as variáveis que a minha cabeça pode alcançar para que eu fale assim, bom, isso aqui está dentro, eu estou enxergando a cena toda, eu não espero não ter surpresa. Se tiver, não foi porque eu não previ. Se tiver, porque foi uma casualidade, se tiver, porque foi uma urgência. Mas aquilo que a gente pode antecipar também nos ajuda a economizar energia. Se eu faço um bom planejamento da minha agenda semanal, eu economizo energia durante, porque o que acontece ao longo da semana? Eu só preciso seguir aquilo que está escrito. Mas, Cláudio, nunca erra. Nossa, a gente erra um monte. Erra um monte. Mas eu não sou pego de surpresa. Às vezes aparece uma reunião de última hora, às vezes tem que fazer um encaixezinho de uma pessoa ali no meio, mas eu tenho a cena toda. Então, uma agenda proativa é uma agenda que antecipa os nossos compromissos. Eu já estou começando hoje o domingo, e o domingo para a gente é o primeiro dia da semana, pelo menos deveria ser, e hoje eu já tenho minha agenda da semana pronta, até sexta-feira. Quando vai chegando por sexta-feira, eu vejo o que eu tiquei, o que sobrou, o que eu não fiz, acabou, e já estou preparando a da próxima semana. Isso é proatividade. Pessoas que não são proativas, elas são reativas. E esse é o grande perigo. Para mim, existe um grande perigo em ser uma pessoa reativa. Eu resolvo, é aquela pessoa que fala assim, eu resolvo na hora que aparecer. Eu não vou pensar nisso, porque na hora que a coisa acontecer, deixa para resolver lá na hora. Gente, essa é a pior pessoa. Quer ver eu entrar em crise? Eu andar do lado de uma pessoa assim. A pessoa que fala, eu resolvo na hora. Porque você nunca sabe o que está passando na cabeça dela. Você nunca sabe em que você pode contar com ela. Você nunca sabe nem se ela está andando na mesma direção que você. É a pior viagem. E, gente, com o tempo que você lida com a agenda, você começa a entender com clareza onde estão essas pessoas. Quando a pessoa já entra contigo, o Jackson citou o WhatsApp, vamos usar o que ele falou, falando assim, viu, olha, não é bem assim. Eu falei, vixi, se perdeu. Se perdeu. Então, o que é esperado? O que é esperado da gente aqui hoje? A gente entender que a oração faz parte de uma agenda, tem que fazer parte da nossa agenda. E que a agenda da oração, ela é sempre proativa. Então, quanto mais conectado eu estiver com Deus através da oração, melhor vai ser a minha agenda. Antigamente, no século XX, não faz tão antigamente assim, tá bom? Pelo menos não para mim. Existia uma palavra que dizia assim, tempo é dinheiro. Essa era a frase do universo capitalista do século XX. Tempo é dinheiro. Eu preciso trabalhar muito, eu preciso trabalhar demais para ter dinheiro, conquistar as coisas que eu quero e poder ter uma vida tranquila. É porque não está vivendo eu hoje, quase com 50 anos, a crise da aposentadoria. Porque se ele estivesse lá, ele não falaria isso hoje. Tá? Se ele estivesse aqui hoje, eu não falaria aquilo lá. Porque a minha geração para se aposentar, né, galera? Tá difícil, fala a verdade. A gente nem sonha com isso.
A gente nem pensa, já esqueci, já abduzi isso da minha cabeça. Mas era isso que se entendia. Eu preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí a minha geração, da geração do meu pai, a geração para trás, gastava um grau de energia enorme trabalhando e para chegar um dia ter alguma coisinha, pelo menos uma casinha, para ter pelo menos um carrinho, para ter pelo menos aonde morrer encostado. Essa era a máxima do século XX. Quando o século XXI entrou, mudou um pouco esse conceito. As pessoas começaram a entender que trabalhar não dava tanto privilégio quanto planejado. Alguma coisa faltava nessa equação. Aí criou-se uma outra frase a partir dessa. A frase, tempo é vida. Tempo é vida. Quando eu uso meu tempo com alguma coisa, é minha vida que está indo embora e essa vitalidade um dia vai acabar. Então, tudo aquilo que você usa, em toda a situação da sua vida, que você usa seu tempo, a sua vida está sendo decrescida. A sua vitalidade está indo embora. Então, qual é o grande sentido disso tudo? É entender, na verdade, que o tempo é o meu bem privado mais precioso. O nosso tempo é extremamente precioso. Então, eu devo usar meu tempo com sabedoria. E usar meu tempo com sabedoria é em algumas horas eu vou precisar trabalhar, outras horas eu vou precisar trabalhar muito, e outras horas eu vou ter que ficar quieto, não vou fazer nada. Aliás, como diz a música, esperar também é caminhar. E às vezes o bom uso do nosso tempo é saber esperar o tempo de dar o próximo passo. Mas eu não posso perder da minha cabeça a consciência de que tempo é algo que leva a minha vitalidade embora, e chega uma hora, como chega Salomão em Eclesiastes 12, na conclusão de toda a vida, eu vou acreditar, eu vou ver que eu não vou ter mais tempo, nem energia, nem força para fazer algumas coisas. Eu tenho trabalhado junto, e isso tem sido muito rico para o meu coração. Aliás, hoje o jornal Valor Econômico lançou uma matéria fantástica sobre isso. Os velhos que nós seremos, a minha geração será daqui a alguns anos. Ele falou assim, olha, hoje, os nossos velhos, de mim para trás, eles viviam menos velhice. Então, eles se aposentavam porque morriam mais rápido do que nós iremos morrer. Hoje nós temos mais qualidade de vida do que eles tinham. Então, nós seremos velhos mais tempo. A minha geração será velha mais tempo do que foram meus pais, meus avós e daí para trás. Se a minha geração vai ser velha há mais tempo, ela precisa começar a planejar melhor a sua velhice. Porque se ela não planejar melhor a sua velhice, aí eu estou falando, gente, com a gente que é doenta para cima, 40, 50, e quem está chegando e próximo dessas cercanias aí. Se você não planejar bem a sua velhice, você vai virar um velho ocioso. E a consequência disso, sabe o que é? Que você vira um velho deprimido. Então, o grande desafio para a geração 200 hoje é o quê? Ter uma velhice planejada. É óbvio, você não vai sair correndo 70 metros de um campo de futebol num fôlego só dando um tiro. Talvez eu vá com uma bengalinha ou até com um andador. Mas eu preciso chegar do outro lado do campo. E essa matéria fala disso. Planeje a sua velhice para que você faça algo de produtivo da sua vida até o final dela, porque você vai ter vitalidade. Essa é a estatística. Isso não é suposição. Então, o tempo é o bem privado mais valioso que a gente tem. Esse tempo ele precisa estar dentro de uma agenda proativa que antecipe o meu futuro. E essa agenda proativa, para nós que vivencia a espiritualidade cristã, ela tem um dono. Ela tem um dono. A grande pergunta é como eu tenho usado o meu tempo. E eu queria já te fazer essa pergunta essa noite. Como é que você tem usado o seu tempo? Christian Barbosa, ele me fez ler um livro. Eu gosto muito do Christian, porque ele tem alguns livros fantásticos a respeito da consciência do uso do tempo da nossa vida e como esse uso do tempo pode ser produtivo. E o livro de Christian Barbosa, que impactou meu coração, o primeiro dele que eu li, se chama A Tríade do Tempo. Ele diz que o nosso tempo, ele fatalmente é distribuído em 3 circunstâncias. A primeira circunstância, eu vou passar bem rápido, tá? Porque eu não vou ficar falando sobre tríade do tempo, isso aí, se qualquer você assiste uma palestra minha em outro lugar. As primeiras circunstâncias são as urgentes. As urgentes são aquelas que você tem que resolver. Apareceu, se eu não resolver isso, eu vou me dar mal, quem está do meu lado vai me dar mal, a situação só piora nas situações urgentes. Eu não tenho como fugir de uma situação urgente.
essa segunda é a assassina do nosso tempo. Ele fala que o nosso tempo também é tomado por situações circunstanciais. Circunstanciais são aquelas que não são importantes, aparecem na nossa demanda do dia a dia, consomem o nosso tempo, mas se você pudesse deixado ela mais para frente, delegado ela ia se resolver da mesma forma. Só que o seu senso de urgência, e não sei se você já percebeu, as pessoas hoje, com esse negócio da velocidade, da tecnologia, elas estão tomadas por um senso de urgência muito grande. O WhatsApp apitou, eu tenho que responder logo, porque eu não consigo ver aquela bolinha vermelha piscante, brilhando. Parece que tudo que é aplicativo do seu celular fica cinza. E só a bendita bolinha vermelha do WhatsApp que está ali piscando para você. O nosso senso de urgência, às vezes, faz isso com a gente. Eu vi a bolinha, eu tenho que reagir, eu tenho que... E quando acontece de você mandar a mensagem e você... Gente, não vai dizer que isso é só comigo. Ele não visualizou ainda. Ele não deve estar na internet, porque a mensagem ainda não chegou. Não ficou azul o risquinho? Aliás, eu tenho uma teoria extremamente maquiavélica para pessoas que tiram o risquinho azul do WhatsApp. Eu não vou falar dela aqui hoje. Maquiavélica mesmo. E você que faz isso não vai gostar de ouvir. Cara, isso é senso de urgência. O WhatsApp é um meio de comunicação. O fato de eu enviar uma mensagem não quer dizer que a pessoa precise responder, eu tenho que responder na mesma hora. Não é verdade? E se você descobre que o cara te bloqueou porque você só manda mensagem que ele não quer ouvir? Então, o que é isso? Se eu tiro a minha mente e o meu coração da prioridade, ou das prioridades da minha agenda, por causa das urgências, ok, acontece, todo mundo tem urgência. Agora, se eu tiro a minha agenda das suas prioridades por causa das circunstâncias, eu estou sabotando a minha vida, porque tempo é vida. Tempo é vida. E aí o Christian, ele vai falar que nós precisamos viver em função das tarefas importantes. O que são tarefas importantes? Primeira característica de uma tarefa importante, ela precisa ter dia e hora para acontecer. Quando eu não coloco dia e hora nas minhas tarefas, eu empurro com a barriga. Elas precisam estar dentro de um planejamento maior da minha vida. Porque se ela não estiver dentro de algo que faça sentido maior do que isso, elas perdem o seu sentido, elas perdem a sua força. Então hoje, gente, alguns já devem estar se perguntando nesse momento, o que esse negócio tem a ver com oração? Deixa eu te fazer uma pergunta desde já. Se você fosse colocar as suas orações numa dessas 3 áreas que estão na sua frente, aonde elas estariam hoje? Ela faz parte da sua agenda? Tem dia e hora para acontecer? Ou ela só acontece nas suas urgências quando você tem um problema para resolver? Ou ela só acontece nas suas circunstâncias quando você lembra que tem que orar? Porque se o tempo é vida, como diz Paulo César Baruch na música O Senhor do Tempo, eu acabo tendo tempo para muita coisa, mas eu já não tenho tempo para falar com Deus. Se a oração não for um marco importante da sua agenda, você está usando ela nos outros 2 tipos de tempos que eu apresentei aqui agora. Ou só quando o calo aperta, e aí eu corro para orar, achando que Deus tem que atender o meu senso de urgência, ou ela acontece quando eu lembro, putz, passou meu dia e eu não orei. Mas não é você o Senhor do seu tempo. As Escrituras nos ensinam que Deus é o Senhor do meu tempo. E se eu não tiver uma relação saudável com o Senhor do tempo, eu não vou nem saber qual é a maneira mais importante de usar o meu tempo. Faz sentido? Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e aliás, quem deu o título ela de mãe de todas as orações não fui eu, foi João Calvino. Então, se você não gosta que ela chame de mãe, briga com ele. Ele chama de mãe todas as orações porque
A única coisa que os discípulos de Jesus pediu para que ele ensinasse eles a fazer era orar. Eles não pediram que ensinasse a pregar. Eles não pediram que ensinasse a priorizar a sua agenda. Os discípulos de Jesus, quando viram Jesus orando, virou para Jesus e falou assim: ensina-nos a orar. Isso é fundamental para nós que seremos discípulos do Senhor. Isso é fundamental para nós que caminharemos na agenda de Deus. Então, se você caminha na agenda de Deus, orar é fundamental. Eles têm que estar dentro daquelas questões importantes da sua agenda, que fazem parte do seu dia, da sua semana, de quando você está sozinho, de quando você está com seus filhos, de quando você está com seu marido, de quando você está com a sua esposa, porque é o único pedido que os discípulos de Jesus pediram que ele fizesse para ensinar. E nisso nós temos visto as pessoas aí fazendo a oração do Pai Nosso, como disse o Jackson, como se fosse olá tudo bem dele. E não é um olá tudo bem. Eu falei há pouco, numa das mensagens anteriores, que orar é relacionar-se com Deus. E você não se relaciona com uma pessoa com profundidade com palavras que são clichês. Você precisa desenvolver um relacionamento mais profundo. E Jesus ensina a orar dessa forma. A primeira parte da oração do Pai Nosso, ela não começa na agenda do discípulo. A primeira parte da oração do Pai Nosso começa na agenda de Deus. A oração do Pai Nosso começa com as seguintes frases: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Jacques falou, tem conteúdo só nessa primeira parte aí para uma série inteira. Eu não vou conseguir esgotar, mas eu quero traçar alguns pontos importantes que precisam ficar claros. Então, a primeira coisa, a nossa oração, o que Jesus está nos ensinando, é que a nossa oração não começa naquilo que a gente espera que Deus faça por nós. A nossa oração precisa começar em quem Deus é. Deus, a agenda é tua. É assim que Jesus começa a nos ensinar a orar. A agenda é tua, não é minha. É como se Jesus estivesse falando conosco aqui agora. Se você quer orar, a primeira coisa que você vai ter que pedir é perceber quem é Deus, quem é o Deus com quem você está conversando. E ele dá algumas dicas muito rápidas. Essa oração, ela começa com a seguinte afirmação: Pai Nosso. Tem duas frases importantes, tem duas questões importantes nessa palavra. Na palavra Pai, a palavra Pai só consegue chamar Deus de Pai quem é discípulo. Lembra quem estava sentado com Jesus? Discípulos são homens e mulheres que têm consciência de que Deus é o Criador soberano de todas as coisas. Discípulos são homens e mulheres que têm consciência do que é o pecado. E o pecado é a nossa desconexão natural com Deus. Foi no dia que nós nos achamos autônomos o suficiente para deixar de viver a agenda de Deus, porque nós temos uma agenda que nós consideramos mais importante que a de Deus. Discípulos de Cristo sabem que a morte é a consequência desse pecado. Discípulos de Cristo sabem que Deus, pela sua graça e misericórdia, bondade e franqueza, Ele nos amou a ponto de enviar o seu único filho, aí é filho unigênito, da mesma genética de Deus, para que morresse no nosso lugar. E Ele nos substitui numa morte que era nossa, numa morte que é eterna, numa morte que era física e numa morte que era espiritual. Eterna porque morreríamos eternamente sem Deus, física porque estamos envelhecendo e morrendo, e espiritual porque perdemos a liberdade de ter contato com Deus, que nem tinham nossos pais espirituais, estou a dizer Adão e Eva. Discípulos de Cristo são aqueles que, além disso, sabem que Jesus, ao morrer, morreu na cruz e pagou o preço desse erro que nós cometemos com Deus. Mas não ficou preso na cruz e ele vive. E hoje o apóstolo Paulo, na sua carta, garante-nos que Jesus ressuscitou e está à direita de Deus, sabe fazendo o quê? Orando por nós. Discípulos de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, na carta dos Romanos, capítulo 8, versículo 23 e 24, são aqueles que têm o Espírito de Deus, que não são da mesma genética de Deus, e têm condições de chamar a Deus da única maneira que só Jesus tinha o direito de chamar, que é Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. A oração do Pai Nosso são para essas pessoas.
O nosso me ensina que a oração do Pai Nosso não é uma oração de uma pessoa sozinha no mundo. A oração do Pai Nosso é uma oração de um corpo de discípulos. É uma oração de um grupo de pessoas que tem paternidade. É a oração de um grupo de pessoas que tem identidade. É a oração de um grupo de pessoas que tem um Deus soberano, mas amoroso, a ponto de nos permitir chamá-lo de Pai. A oração do Pai Nosso nos ensina que esse Deus, ele é um Deus que seria inalcançável se Jesus não fizesse o que ele tinha que fazer. A oração do Pai Nosso nos ensina que ele não é um Deus da mesma essência que nós somos. Porque quando Jesus nos fala, quando vocês orarem a Deus, fale para Deus que ele é santo. É porque ele é soberano e está acima de todas as coisas. Que ele é totalmente puro. Que não tinha necessidade de fazer o que fez enviando seu filho para que nós morrêssemos. Que não tinha necessidade de morrer no nosso lugar encarnado na cruz. E que não tinha necessidade nem de viver em nós, ou através de nós, como discípulos de Cristo. Nós estamos falando com um ser totalmente soberano e santo. Por isso, Pedro, ele fala na sua primeira carta, viu, discípulos de Cristo, sejam santos, porque Deus é santo. Essa terceira frase, meus amigos, ela traz ao meu coração uma necessidade de submissão. Eu não estou conversando com meu brother. O meu coração tem que estar com o joelho no chão. Eu não estou conversando com meu amigão. Eu estou conversando com Deus, Criador de todas as coisas. E aí a primeira parte da oração do Pai Nosso nos ensina que ela é uma oração de conexão. Senhor, venha o teu reino. E se junta esse teu reino à minha vontade, não é a minha vontade. Vocês estão entendendo? Pega isso e coloca, só esse começo da oração do Pai Nosso, e coloca na maior parte das nossas orações. A gente começa orando assim, Senhor Deus, hoje eu estou com um problema, meu pai está com problema de saúde, eu estou sem emprego. A gente começa a querer viver uma conexão com Deus que nós nem nos conectamos com Ele em oração. E Jesus nos ensina que não há misticismo nas palavras do Pai Nosso, mas há uma conexão inicial com Deus. Eu preciso reconhecer quem é esse Deus, que Ele é meu Pai, que Ele é totalmente santo, e eu preciso que o reino dEle, as respostas do reino dEle, venham na minha direção, para eu ter clareza a respeito daquilo que Ele espera a meu respeito, e não o que eu espero a respeito dEle. A clareza vem de lá, meus amigos. A clareza não vem daqui. Aí Jesus nos conduz, somente Jesus nos conduz à segunda parte da oração. Aí que Jesus começa a nos ensinar que aí sim, você fez essa conexão, você está falando com Deus sabendo exatamente quem Ele é e onde está, agora comece a falar de você. E a primeira coisa que Jesus fala é que nós devemos pedir em nossas orações, pelo nosso sustento diário. Pelo nosso sustento diário. E tem horas que nós oramos por aquilo que nós não temos ou que nós achamos que Deus não nos deu ainda. Mas Jesus fala, não, é o de hoje só, Deus. Eu preciso só de hoje. Amanhã pertence a Deus. Se eu coloco a minha oração sempre no futuro, sabe o que eu vou viver o tempo todo? Ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. E Jesus fala, não ore pelo seu futuro, ore pelo teu presente. Aliás, Pedro também fala, coloque toda a sua ansiedade debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo, todo mundo esquece dessa afirmação, Ele te exaltará, hoje. Aí quando ele continua falando da petição, ele fala que nós devemos colocar sempre na oração nosso perdão, pedir perdão de forma condicional. Essa parte me aperta sem me abraçar. Ele não fala somente, peça perdão a Deus. Não, peça perdão a Deus da mesma maneira que você perdoa as pessoas que você não está bem de relacionamento. Perdoa as nossas dívidas assim como me perdoa da mesma forma que eu pratico perdão. A primeira parte das petições, peça pelo seu sustento de hoje. A segunda,
Avalie o perdão no seu coração. Como é que você tem perdoado as pessoas? Como é que nós temos perdoado as pessoas? Quais são as pessoas do nosso círculo de relacionamento que nós precisamos rever relacionamentos antes de pedir perdão a Deus? Aí ele vai para a terceira parte. Tenha consciência da tentação. E não nos deixe cair em tentação. Aqui é praticamente uma afirmação, a tentação existe. Mas nós precisamos ter consciência dela. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como alguns gostam de chamar, lendo essa parte da oração, ele falou o seguinte a seu respeito: a oração não diz que não devemos ser tentados. Todos nós somos tentados. Você sabe, eu sei as áreas que me tentam, gente. Isso não é obscuro para Deus. O que a oração do Pai Nosso nos ensina é que nós temos uma percepção clara, a partir do reino, daquilo que nos tenta. E Agostinho fala assim: a oração não diz que não devamos ser tentados. Não é tira a tentação de lá, porque a gente tem essa mania, tá? A gente diz que caiu no pecado, caiu no erro, e coloca a culpa no pecado. Isso nunca aconteceu desde Gênesis. A serpente só falou para a humanidade assim, tá aí é o fruto. Mas quem decidiu comer do fruto foram Adão e Eva. Hoje as coisas estão disponíveis na internet, na vida, nos relacionamentos. Está aí, a tentação está em todo lugar. Por isso que Jesus nos ensina a orar, tenha consciência da tentação. Porque Deus, como diz Tiago na sua única carta, Deus não tenta ninguém. Inclusive no capítulo 1, versículo 15 dessa carta, Tiago vai falar assim: a cobiça, essa cobiça que nos faz querer aquilo que nos tenta, ela fica grávida, ou seja, nós damos margem àquilo que nos tenta dentro de nós. E ele vai falar mais: e essa cobiça que nos engravida, ela dá luz ao pecado. E depois que eu consumo aquele pecado, que eu vou parir essa cobiça, aí eu gerei morte ou na minha vida ou na vida de alguém. Então tenha consciência dos seus pecados, do que te tenta, perdão, para que você não peque. E Jesus termina as petições falando que o mundo jaz no maligno, que o mundo é um lugar mau, que há mais oportunidades para nós fazermos coisa errada do que fazermos coisa certa nessa vida. Há mais chance de errarmos do que acertarmos a matemática da vida. E aí Jesus fala: peça para Deus te livrar do mal do mundo o tempo todo. João vai repetir isso na sua primeira carta, capítulo 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. E está, não sei o que é o maligno para você, mas ele está aí. E esse maligno tem um dono, se chama Satanás, e ele está aí também. E se você demole, ele te pega na sua tentação, que faz você, que dá margem à sua cobiça, que engravida o seu coração e faz você parir o pecado. Jesus falou, no João capítulo 17, Jesus foi muito claro, orando a Deus: Pai, eu não peço que tire nenhum dos meus discípulos do mundo, mas eu peço ao Senhor que os livre do mal. O mal está à nossa volta, o tempo todo, na vida das pessoas. Às vezes o nosso mal está dentro da nossa própria casa. Porque da mesma forma que Deus usa os seus filhos, o diabo usa os deles, alguns dos filhos do diabo estão dentro da nossa própria casa. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Só então Jesus caminha para a terceira e última parte da oração. E aí para onde que ele volta? Ele começou na agenda de Deus. Passou aí que ele passou para a minha agenda. E ele termina na agenda de Deus. E a gente passa batido por essa última parte da oração do Pai Nosso, como se ela fosse o selo da carta. Onde ele diz assim: quando vocês terminarem de orar, não esqueçam de dizer o seguinte: pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe o que ele está fazendo? Ele está nos ensinando a pensar da seguinte forma: eu não sei que resposta vem de tudo isso que eu te falei, Deus, mas o que vier é teu, porque teu é o poder, o reino, e tu é a glória. Ele não pede que Deus responda a tua oração.
Ele traz de novo a conexão do reino para a sua mente, para o seu coração, e é como ele se repetisse assim: seja o que vier das nossas orações, que venha o teu reino, ou a consciência do teu reino junto com ela. E quando Deus não nos responde no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer, naquilo que a gente reclama com Deus, como se ele nunca tivesse ouvido. E o fato dele não ter respondido não quer dizer que ele não ouviu. Se ele não respondeu é porque ele não quis. Ele é Deus. A agenda começa nele. Nós temos 3 símbolos de fé na Igreja Presbiteriana do Brasil. Breve catecismo, catecismo maior e confissão de fé de Westminster. Esses símbolos de fé não estão acima da Bíblia, mas norteiam a nossa fé. Aliás, o Catecismo Nova Cidade vai ser o tema dos nossos grupos familiares no 2º semestre. Os símbolos de fé são leituras da nossa fé a partir da Bíblia. E a Catecismo de Westminster, perdão, foi o Wittenberg, né? Wittenberg é onde confundi Lutero. O Catecismo de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, sabe qual é a primeira pergunta que ele faz, em que ele traz resposta? Qual é o grande objetivo do homem? E sabe qual é a resposta? É justamente uma resposta em convergência ao final da oração de Jesus. O grande objetivo do homem é glorificar a Deus e gozar dele para sempre. Senhor, eu não sei qual é a resposta, mas se é tua, eu estou feliz. Senhor, eu não sei se essa resposta vai me agradar, mas se é essa que o Senhor está me dando, para mim está bom também. O pastor Tim Keller, citando João Calvino a respeito da oração do Pai Nosso, ele fala assim: por fim, conforme João Calvino diz, a oração do Senhor não nos amarra a uma configuração das palavras que utiliza, mas, sim, a seu conteúdo padrão e básico. A oração do Senhor é uma síntese de todas as outras orações. O que eu quero terminar aqui hoje dizendo para nós essa noite é que Deus não nos deu um conjunto de palavras mágicas que transforma a nossa vida se a gente repeti-las, mas Ele nos deu uma estrutura de oração que pode ser feita da mesma maneira nas tuas palavras, desde que você não esqueça nem nós esqueçamos, que começa nele, em quem Ele é, termina, passa pelos estágios que nós precisamos, do pão nosso de cada dia, do que nos tenta, e termina na resposta que vier dele, da forma que vier, na hora que Ele bem quiser. Com isso, se eu quero ter uma agenda proativa, a oração precisa estar naqueles itens importantes da nossa agenda. E ela tem que ser vivenciada da seguinte forma. 1. Comece na agenda de Deus. Ninguém é capaz de antecipar a nossa vida como Ele. Por isso, comece na agenda de Deus. 2. Converse com Deus a respeito das suas necessidades. Converse com Deus a respeito da sua incapacidade de perdoar algumas pessoas. Converse com Deus das coisas que te conduzem à tentação. E converse com Deus a respeito daquilo que você precisa ser protegido. Finalmente, termine assim. Que a honra e a glória e o mérito pelas respostas jamais são nossos. Tudo é sempre por Ele. Mesmo as respostas que não gostamos de receber. Como Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 11, de 34 a 36, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que Ele lhe recompense? Pois dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas, e a Ele seja sempre a glória. Amém. Que Deus nos abençoe a ter uma agenda proativa.